Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, tudo bem com vocês? Eu estou fazendo uma série que eu mando para as pessoas que eu tenho no WhatsApp, é, grupos, amigos, que eu falo das palavras de Deus, algumas chaves para isso. E a chave de hoje, domingo, dia 9, é tentar outra vez lançar as redes. É, um vídeo curto de 2 minutos, só que agora é um vídeo mais longo, hoje domingo, dia 10 é, de hoje domingo, aproveitar para dia 9, aliás, de, de janeiro. Uma mensagem, é, uma, e é sobre o mesmo texto, a pesca maravilhosa. Eu quero compartilhar com você neste domingo. Se você gosta de mensagens curtas, fica só com aquela chave. Mas se você gosta de algo maior, além, algo, um alimento mais sólido, que além desses 2 minutos, fique com esse vídeo. É uma mensagem nesse domingo e eu vou ler o texto bíblico. O que diz o seguinte: aconteceu que Jesus estava junto. Lucas 5, a partir do versículo 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, ou mar da Galiléia, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu os 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram encher ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizemos, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Todo mundo sabe que conhece, já deve ter visto sobre esse texto, sobre a pesca maravilhosa. Mas vou falar alguns detalhes a respeito nessa mensagem. Não era um lago, não era uma praia, o Mar da Galileia. O texto fala aqui, Lago de Genezaré, mas tem alguns momentos que a Bíblia fala Mar da Galileia, porque conhece como chamam de mar ali, a região da Galileia. Mas é um lago ali, Lago de Genezaré. Águas Doces, fica ali naquela região lá de Israel. Mas eu não vou entrar na questão geográfica porque eu também não entendo muito. E vai demorar muito o vídeo, a gente vai perder tempo. Então vamos à essência, que é o essencial. Pedro era pescador e quem conhece um pouco sobre isso, familiarizado, sabe que se trabalha mais à noite pescando. Os peixes estão dormindo. Pedro era um conhecedor disso, estava a madrugada toda trabalhando. Tinha sócios. O texto diz que João e Tiago eram sócios de Pedro. Pedro trabalhava com seu irmão André lá pescando e eles eram sócios. E eles ficaram a madrugada tentando, e não só eles, também outras pessoas que a Bíblia não relata também eram pescadores. Tinham muitos pescadores, viviam daquilo para sustentar a sua família, pagar os impostos que Roma estava ali, cobrava. E provavelmente tinha um homem lá que cobrava os impostos, muito conhecido, que virou um discípulo, chamado Mateus, e ele era cobrador de impostos. O Levi, que também é conhecido como Levi, e que é o nome também de Mateus, cobrava impostos. Então tinha que ter dinheiro para comprar
As pessoas dependiam dos peixes ali para se alimentarem, eles dependiam disso para ganhar a sua vida, sustentar, porque a Bíblia também fala que Pedro era casado e tinha que sustentar a sua família, pagar os impostos, como qualquer um de nós. Hoje, precisamos trabalhar para nos sustentar, para pagar as nossas contas e trazer recursos para a nossa família. Não é diferente. Só que algo aconteceu. Aquele dia o mar não estava para peixe. O mar, o lago de Genezaré, não tinha peixe. Que eu acredito que seja impossível, pois eles estavam com rede, um montão de equipamentos, mas a madrugada toda, tentando, eram homens experientes. E tentaram e não conseguiram pescar nada. E esse é o cenário que eles estão lavando as redes logo no início do texto, porque eles não pegaram nada. Estavam lavando porque iam ter que guardar as redes, não pescaram nada. O multidão estavam ali esperando para comprar peixe e não conseguiram nada. Estavam frustrados. Estavam ali numa situação triste. Estavam numa situação desoladora, porque tinham que pagar imposto, ter as suas despesas, e eles ali estavam tristes, arrebentados, decepcionados. Imagina o ser humano trabalhar e não ganhar nada. Acontece muito isso com empresas, funcionários que não recebem seu pagamento um dia, pessoas que a empresa entra em falência, pessoas que trabalham e não conseguem. Montou situações no governo aí do governo do estado, aconteceu isso, funcionários do estado e de outras situações passaram por momentos difíceis. Isso no mundo todo acontece, situações complicadas. Talvez você está se familiarizando com essa situação de você ter conhecimento. Pedro conhecia sobre pesca e noite toda tentando melhorar e nada. Não conseguiu pescar nada. Talvez essa é a situação. E tem vezes que Deus vai permitir que situações ruins aconteçam. Porque Deus não vem achar que vida cristã não tem problema. Vai ter lutas e dificuldades, sim. Vai ter momentos difíceis, sim. Pedro estava vivendo um momento triste, conturbado da vida dele. Ele sabia pescar, ele entendia do assunto, tinha equipamento, tinha pessoas, só que não conseguiu, não teve êxito na empreitada dele. Para mim, eu acho que impossível, pois era o melhor horário, tinha todas as condições, e ele não conseguiu pescar, porque Deus não quis que ele pescasse naquele dia. Por um propósito. Muitos dizem que tem males que vêm para bem. Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como assim? Pedro não amava Deus? Eu acredito que Pedro amava Deus. Só que havia um propósito maior que vamos entender nesse texto. Por que muitas vezes Deus permite que algo complicado, ruim aconteça? Por que situações ruins acontecem? Por que Deus permite? Foi um caso aqui. Deus não quis que Pedro pescasse naquela madrugada. Vamos entender um pouquinho um dos propósitos, por que Deus não deixou Pedro pescar a noite toda. Vamos lá. Vamos entender, vamos ler no texto. Versículo 1 diz que Jesus estava junto do lago de Genezaré, a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Situação, ele estava no lago de Genezaré. Deus não vai dividir a atenção com outra situação. Ele quer exclusividade. Jesus estava ensinando. Se Jesus estivesse ensinando e Pedro estivesse cheio de peixe vendendo, o que estaria acontecendo naquela praia? Estaria dois públicos. Um público comprando peixe, Pedro trabalhando, vendendo os peixes, e Jesus ensinando uma outra parte da multidão. Estaria acontecendo duas situações. Mas porque Pedro não conseguiu pescar, estava todo mundo ali, naquele momento ali, ouvindo Jesus ensinar. E Pedro estava ouvindo Jesus ensinar.
E aí a gente já entende algo que Jesus fez na vida de Pedro. Jesus estava ali dando oportunidade para Pedro, de que trabalhava praticamente todos os dias, e agora ele estava parando por um tempo para ouvir Jesus ensinar. Às vezes Deus permite que algo aconteça para nos parar, porque Ele quer nos se relacionar conosco. Às vezes um tempo para que nós possamos ouvir a Deus. Quantas vezes Jesus estava ali ensinando e talvez Pedro trabalhando não deu muita atenção, mas foi preciso acontecer algo para que a gente agora pudesse parar para ouvir a Deus. Então, antes de você reclamar e murmurar de algo difícil, algo ruim, talvez uma perda, é para você parar um pouco e se aproximar de Deus, começar a ouvir a Deus, porque Deus quer a sua atenção. Às vezes você está tão distante, mas é preciso acontecer certas coisas para Ele te despertar, para ouvir. Pedro estava lá pescando, mas aí Jesus usou aquela situação para pescar. Jesus estava atento à situação de Pedro. Pedro ficou a noite toda pescando. Jesus é 100% humano, mas 100% Deus, sabia da situação dele. E sabia disso. Sabia do problema que estava, mas ali Deus precisava usar o barco dele para ensinar. Jesus entrou no barco, sentou, Pedro desolado, lavando rede, Jesus ensinando a multidão. Todo mundo ali não tem peixe. Não teve peixe para Pedro, não teve peixe para outras pessoas. Estava sem peixe, ninguém conseguiu pescar. Pedro ali desolado. Talvez, a Bíblia não relata de outros, mas eu quero acreditar, conjecturar que a situação estava desoladora, sem peixe, e a multidão ouvindo Jesus ensinar. Lógico que eu não vou afirmar que ninguém conseguiu pescar. Não, eu acredito que ninguém tenha conseguido. É uma conjectura. Mas se alguém conseguiu pescar naquele dia, estava uma situação desoladora ainda pior. Porque todo mundo ganhando dinheiro, menos Pedro. E aí a gente está indo aqui. Deus estava querendo um relacionamento mais pessoal com Pedro. Então, lógico que a multidão estava ouvindo Jesus ensinar. Eu quero acreditar que ninguém conseguiu pescar. E estava todo mundo ouvindo Jesus. Mas se só Pedro e os sócios não conseguiram, então o relacionamento para ouvir foi com um grupo específico, com Pedro ali. De qualquer forma, Deus muitas vezes vai permitir certas situações para que Ele querer nos relacionar conosco. Eu acredito que você entendeu esse ponto da mensagem. E a história continua, o texto continua, que Jesus foi ensinando. Foi ensinando. E a partir do momento que ele acabou de ensinar aquela multidão ali, esperando, aí Jesus olhou para a situação de Pedro e mandou ele para o meio do mar, de novo. Mandou ele continuar pescando. Ou seja, Deus tratou de ensinar, aproveitou aquele momento difícil para ensinar que esse é o propósito de uma tribulação e do momento difícil, é nos ensinar. Deus não desperdiça situações difíceis. Às vezes as situações difíceis acontecem por nossa culpa, às vezes por culpa de terceiros. Ali é a situação que Deus não quis que Pedro pescasse. Culpa de Pedro? Não. A culpa ali é que Deus não quis que ele permitisse. Deus foi culpado? Sim. Se ele foi o causador. Ah, que isso, irmão? Que heresia? Não, não é heresia. Estou falando não de culpa de que Deus é mau, não. Que Deus usou aquela situação para um propósito. Deus permite que certas coisas. Deus usou o rio, o lago de Genezaré, os peixes, para mostrar que Ele está no controle de toda a situação. Deus não está no controle de algumas, é de todas as situações. Deus permitiu a pandemia porque Deus é cruel, é mau. Não. Aconteceu algumas situações e Deus entendeu essa situação, mas Deus não desperdiça as tribulações. Está no controle até mesmo da pandemia. Ele está no controle de tudo. É um Deus que cura, é um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que
pessoas foram curadas, pessoas... Deus age, supre necessidades na pandemia, não é porque pessoas estão vivendo uma pandemia em questão de dinheiro, não. Deus é um Deus que supre, Deus está no controle de tudo, meu amado. O céu não está em crise, momentos, situações financeiras difíceis, mas Deus está no controle de toda a situação. Então não desanime, não perca sua fé, não pare de acreditar, não pare de sonhar. Pedro talvez acreditou que ele ia para casa, ele não ia conseguir pescar nada. E achou que estava tudo difícil. Como ele ia resolver essa situação? E estava lá desolado, lavando rede, guardando tudo para ir embora. Talvez assim, então de madrugada, outro dia eu vou pescar. Mas aí Deus mudou o cenário. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus foi ali, interviu novamente, no horário que não é um horário habitual. Entendeu? Deus é dono do tempo. Ah, tá em crise, tá, o país está assim, dólar alto, situações difíceis. Não, não é por, né, isso não é impedimento de Deus agir. Às vezes pode estar a situação mais difícil do país e Deus vai agir ao nosso favor. Basta nós cremos, confiarmos em Deus, pois o céu não está em crise. Confie em Deus o tempo todo. Deus é bom. E Deus é bom o tempo todo. Deus permite situações difíceis para um propósito. Não nos permite situações difíceis sem propósito nenhum. Até quando nós não causamos o problema, quando o problema é causado pelo governo, por outras situações, Deus, através dessas situações difíceis, Deus age para nos ensinar, Deus age ao nosso favor. Às vezes possamos sofrer por situações que não são causadas por nós, mas mesmo assim, Deus é amoroso, misericordioso e intervém para mudar situações que fazemos de errado ou situações que alguém faz de algo errado. Deus, ele trabalha na história, ele muda, transforma. E Pedro estava desesperado por conta de que teria que pagar contas e montou situações. Deus interferiu para mudar essa situação. E algo interessante, que eu quero abrir aqui um parêntese, Pedro pagava impostos, provavelmente para um homem chamado Mateus, que também que é o nome Levi. E ambos se tornaram discípulos de Cristo. E algo interessante, Pedro, um trabalhador, pagava imposto para um outro judeu que trabalhava para Roma, que era descriminalizado. Pessoas não gostavam, os judeus não gostavam muito de publicanos, porque eles cobradores de impostos, porque eles cobravam impostos do seu povo para dar para os outros. E ambos depois se tornaram discípulos de Cristo. E algo que Cristo faz e nos une, que ele conseguiu unir um, um pescador pobre, humilde, e um cobrador de impostos, pessoas que talvez não tinham muito relacionamento, tinham um pouco de ranço um do outro, mas ele uniu. Esse ano de 2022, você chegou até esse momento da mensagem, que Jesus seja o elo, nesse ano de 2022, para unir famílias, mesmo que tenham pessoas de direita e de esquerda, possamos se unir em Cristo Jesus, que Cristo vem, que vamos entender que Cristo é o elo que nos une, que não, famílias, você não venha dividir a sua família por causa de política, que você não venha se ter confusão com colegas de trabalho por causa de política. Lula tá rico, Bolsonaro tá rico, aí você vai dividir tudo por conta de política. Não, nosso reino é lá no céu. Vote com consciência, em direita ou esquerda, centro, mas quiser anular o voto também, fica a seu critério, que nosso reino é do céu, entendeu? Que Jesus venha nos unir, não que você não deixe a política dividir. E aqui, fechando parênteses, voltando aqui para o texto, entender que Jesus estava preocupado com a situação financeira também de Pedro. E Jesus foi lá e fez que ele pescasse. Volte para o lago para pescar. E pescou grandemente. E ele olhou, Senhor, tentamos a noite toda. Porém, sob a sua palavra, lançarei rede. Ou seja, eu tentei. Ou seja, você não entende de pesca. Eu entendo. E eu não consegui pescar. Mas, entretanto, contudo, porém, todavia, sob a tua palavra, lançar a rede. E aí o ensino que Pedro nos deixa é confiar na palavra de Jesus. Deus, através da sua palavra,
fez o universo através da palavra. A palavra, Deus fez milagres através da palavra. Se Deus disse, faça, obedeça. Faça aquilo que Deus mandar. Obedeça, que vai dar tudo certo. Ele lançou a rede, pescou, a rede quase rompeu, chamou outras pessoas para ajudar os barcos que estavam próximos, porque a pesca foi tamanha e foi grande. Algo extraordinário aconteceu, que serviu para abençoar outras pessoas, que a bênção, quando chegar na sua vida, sirva também para abençoar o milagre que acontecer na sua vida, não guarde ele para você não, que o milagre sirva para abençoar outras pessoas à volta também, que a bênção que eu profetizo na sua vida, que o milagre, as bênçãos na sua vida vão respingar também em outras pessoas, que você vai usar o seu milagre, a bênção na sua vida para abençoar outras pessoas também. E é algo incrível que ele tentou, conseguiu pescar, lançou a rede e agora está aterrorizado com a situação, com aquele milagre, algo incrível, que algo acontece. Terminou de pescar e ficou assim, admirado com aquela situação toda. E Jesus fala, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E algo incrível acontece. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, prosseguiram. Aí você, ele dependia disso para sustentar a família, de tudo, conseguiu pescar, teve lucro, ia vender, ganhar tudo. Ele deixou tudo e foi. Porque agora a motivação dele, que era finanças em tudo, ele tinha outros sonhos, só que agora quando ele tem um encontro com Cristo, acontece, abre a mente dele, ele deixa tudo e vai até Cristo. Ele conseguiu quando ele poderia ser um mega empresário da ramo de pescaria, muito dinheiro, só que agora com Cristo ele encontra que há algo melhor, deixar o dinheiro, a riqueza e seguir a Cristo. Jesus não mandou ele largar tudo, só disse que ele seria pescador de gente. Só que agora ele entende que seguir a Cristo, o barco não fazia mais sentido, porque não daria mais para ele carregar o barco, que ele agora estaria acompanhando Cristo. Ele descobriu que Cristo era muito melhor. Cristo é a importância. O que é importante é Cristo. Não importa onde você esteja, você precisa de Cristo. O céu só é maravilhoso e perfeito porque tem Cristo. Porque não adianta estar no céu se não tiver Cristo. Cristo é a razão da nossa fé. É Cristo. É o lugar mais humilde, mais pobre, mais difícil, situação mais difícil, caótica. Se torna paz, meio caos, se você tiver Cristo. Você pode estar no lugar mais perfeito, tranquilo, mas se não tiver Cristo, vai ser um vazio existencial. Mas se você estiver num lugar mais difícil, conturbado, se você tiver Cristo, você vai encontrar paz e tranquilidade. Que Jesus seja a paz, a tranquilidade, que seja algo mais importante para a sua vida, seja Cristo. Que nesse domingo essa mensagem possa abençoar a sua vida. Que Deus, um Deus que supre necessidade, que Deus provoca situações difíceis para um propósito, mas que Deus intervém e muda o cenário, mas que você venha encontrar paz em Cristo, que Cristo venha ser a essência, que você venha se encontrar em Cristo, que mesmo que você na sua busca por, não sei quais são os sonhos e suas metas de 2022, mas que você venha encontrar algo mais excelente, que é Cristo, pois quando você encontra Cristo, todas as outras coisas se tornam supérfluas, porque você encontrou uma razão melhor. Você agora encontrou a razão da existência, que é Cristo. Quando tem Cristo, nós não precisamos de mais nada. Que Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente. Um feliz domingo para você. Nunca esqueça que nós somos abençoados e ponto final. Não desista, continue tentando, mas sob a palavra de Cristo. Se Deus mandou você ir, você vai. Se Deus mandar você parar, você pare. Obedeça a Deus. Se movimente de acordo com a palavra
de Deus. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente.